do Interonoma, o primeiro Congresso Nacional de Onomástica, ora presencial e também transmitido pelo YouTube. E, neste momento, nós vamos ter, então, a mesa redonda, com a presença aqui da professora doutora Aparecida Negre Esquerdo. Ela é doutora em Letras, Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp Araraquara. É docente da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É professora de Magistério Superior Emérita pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atuou como pesquisadora visitante pelo CNPq no Programa de Mestrado e Doutorado em Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Londrina, docente permanente nos programas de pós-graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, FALC, e Programa de Pós-Graduação em Letras, CPTL, atuando no mestrado e doutorado com atividade de ensino, de pesquisa e de orientação. Pesquisadora sênior na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, vinculada à FAALC, PPGEL, pesquisadora na área de linguística, com ênfase em lexicologia, lexicografia, onomástica e dialetologia geolinguística, especialmente nos seguintes temas: léxico, toponímia, lexicografia, atlas toponímico e atlas linguístico. As suas investigações centram-se nos estudos do léxico, em especial o léxico regional e o léxico toponímico, buscando a interface entre lexicologia, lexicografia, dialetologia, toponímia e disciplinas afins. É diretora científica no âmbito do Comitê Nacional de Coordenação do Projeto Atlas Toponímico do Brasil, ALIB, e coordenadora do projeto ALIB na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Na área da toponímia, coordenou o projeto Atlas Linguístico do Estado do Mato Grosso do Sul, ATEMES, e tem sob sua coordenação o projeto Dicionário de Topônimos do Estado do Mato Grosso do Sul, DTMS, bolsista, produtividade de pesquisa CNPq, nível B. E também foi minha supervisora de pós-doutoramento, tá bem, pessoal? Professora, com você a palavra. Esse resumo do Lattes está muito comprido. Boa tarde. Eu quero iniciar agradecendo ao Eduardo, a comissão organizadora do primeiro Interonoma, pelo convite e registrar a minha alegria de estar aqui participando aí de várias atividades no decorrer do evento. É muito importante esse primeiro encontro, né, um momento histórico para os estudos onomásticos no Brasil, em que a gente se reúne aqui não só pesquisadores de toponímia, mas também de antroponímia e todas as áreas da onomástica. Então, é um ponto de partida, né? Quiçá esse dicionário, esse encontro, se repita nele o que aconteceu com o primeiro lá, organizado pelo Dosá, né? E que está em voga até hoje, e aqui no Brasil nós até agora não tínhamos um encontro específico para discutir essas questões. Quando o Eduardo, né, houve aí no planejamento do encontro, né, eu estava em outra atividade, de repente me vi numa mesa redonda, numa conferência, com um tema, né, Eduardo? Os meandros do dia a dia. Então, eu fiquei olhei com calma a programação e notei que não havia assim, uma atividade específica voltada para a questão dos atlas toponímicos. Uhum. E que é um tipo de abordagem dos estudos toponímicos bastante produtivo no Brasil. Nós temos projetos de atlas em todas as regiões brasileiras, em estágios diferentes de desenvolvimento.
inclusive Maria Célia, né, coordena lá no Maranhão, a professora Marilze e eu trabalhamos no de Mato Grosso do Sul. Aí propusemos para o Eduardo, e daí a minha sugestão de nós duas falarmos sobre o tema, e incomodamos os colegas que coordenam o Atlas, e agradecemos pela contribuição de nos fornecer algumas informações que nos permitissem fornecer um panorama, né, dos estudos toponímicos, vamos continuar com os toponímicos, né, na perspectiva da produção final de um atlas toponímico. Já está aí? Então, eu vou seguir aqui, né? Nós organizamos essa nossa fala, tentando dar uma visão geral sobre o estado de arte da cartografia toponímica no Brasil, mas também trazendo algumas contribuições, principalmente da professora Dick, que é quem construiu uma teoria toponímica aqui no Brasil, seguindo, claro, tradições europeias, outros projetos, né, que existem aí no mundo afora, principalmente na Europa, e dando ênfase para a importância desse tipo de pesquisa na toponímia, como criação de banco de dados que não se limita a fornecer só dados para um atlas, mas sim para todo tipo de estudo que se tem interesse em realizar a partir de um banco de dados toponímico. Vamos ver se eu vou acertar aqui agora. Então, começando aí com Moreno Fernandes, né, homenagem aos espanhóis que estão aqui, né, que a toponímia é um raro espaço em que língua, terra e homem, né, rivalizam por um protagonismo, né. Então, o nosso objetivo aqui é fornecer um panorama, como eu já disse, das abordagens cartográficas dos estudos toponímicos no Brasil, com foco nos parâmetros norteadores e nos resultados de projetos de atlas estaduais em curso nas regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste do Brasil. Focalizar possíveis particularidades dos projetos de atlas toponímicos em curso em estágios distintos de desenvolvimento, também nas 5 regiões, com destaque para as perspectivas teórico-metodológicas, formação de equipe, que é um elemento muito importante na produção do atlas. Sem equipe, impossível, né? E desafios que demandam abordagem cartográfica de corpos toponímicos oficiais e paralelos. E destacar a importância dos bancos de dados toponímicos para pesquisas onomásticas e para a produção de obras lexicográficas, aí dentre outras, né? O que é um atlas, né? Vamos buscar lá no IBGE. O que é um atlas? A gente, leigamente, pensa assim, atlas é um mapa, né? É um conjunto, pensa nos mapas físicos, da geografia física. Segundo o próprio site do IBGE, um atlas, por definição, é um conjunto de mapas ou cartas geográficas. Porém, o termo também se aplica a um conjunto de dados sobre determinado assunto, sistematicamente organizados e servindo de referência para a construção de informações de acordo com a necessidade do usuário. Um atlas linguístico, né? Atlas toponímico vem de atlas linguístico. É um conjunto de mapas, né, em que se registram os traços fonéticos, lexicais e homórfico-sintáticos característicos de uma língua no determinado âmbito geográfico. Repositório de diferentes realizações constitui as diversas normas que coexistem num sistema linguístico e que configuram seus dialetos e ufalares. Aí, Brandão, 91. E o Atlas Toponímico, já lá idealizado por Dosat, em 1951, a partir das suas experiências em dialetologia com a língua falada, que percebeu que também poderíamos delimitar áreas toponímicas, não só áreas do vocabulário comum, mas também dos topônimos. Então, como estamos concebendo esse atlas toponímico? É um amplo estudo sobre os topônimos de determinado espaço geográfico que tem início com o levantamento dos dados, dos mapas, sobretudo, mas também podemos ter de toponímia oral,
seguido do preenchimento da ficha, que estamos chamando aqui lexicográfico toponímica, que é o termo usado pela professora Maria Vicentina, mas todos os atos a que a gente teve acesso tem que ter uma ficha, né? Com os dados geográficos, linguísticos, filológicos, etnohistóricos dos nomes e lugares. É um registro. Inicialmente, como a professora Vicentina que desenvolveu aqui no Brasil, a professora Carileira foi orientanda dela, nas teses, né, Carileira, eram preenchidas a ficha, eu lembro da professora Maria Cândida, aqui, da UFMG também, uma ficha lexicográfica toponímica para cada topônimo estudado. E nós continuamos fazendo isso, só que agora a gente lança a mão dos recursos que a informática nos ajuda. Nós, lá no Mato Grosso do Sul, fazemos planilhas no Excel com todos esses elementos e que a ficha é preenchida de cada topônimo. Então, o início com essa ficha, acompanhada de representação de dados em mapas gerais, específicos ou temáticos, representativos das diferentes dimensões que orientaram o estudo dos topônimos. E um atlas toponímico é, acima de tudo, independente de os dados terem sido todos mapeados ou não, é um documento disponível para pesquisas linguísticas e de outros ramos do saber também, em face da interdisciplinaridade que caracteriza os dados nele registrados. Então, essa concepção já me referi a DIC, ao delinear, o projeto do Atlas Toponímico do Estado de São Paulo, ela partiu de modo geral, citando agora, percurso analítico da nomenclatura geográfica com registro cartográfico oficial, visando estabelecer parâmetros motivadores internos com validade ou não em outros locais do país. A autora não concebeu o Atlas Toponímico, de modo geral, como pesquisas autônomas. Ao contrário, citando-a, ao estruturá-los em duas bases, matriz regional, estadual, em suas bases, aliás, e nacional, considerou ser uma projeção iconográfica de estudos anteriores sobre onomástica, de modo mais específico. Então, para se estudar a toponímia, um sistema toponímico taxonômico, que aqui nós temos a professora Dick, mas se nós formos olhar o Atlas da Espanha, toponímico da Espanha, segue um sistema toponímico de táxis toponímicas também, porque são formas de classificar os dados segundo a sua natureza. É uma planta, é um nome de pessoa, é um nome de santo, é uma recuperação de um nome de outro país, um nome transplantado, categorias. No caso da professora Dick, aqui o original, de 1990, 91, aí, estruturado em 27 táxis ou categoremas toponímicos que funcionam como marcadores semântico-terminológicos que transmitem os vínculos causais que justificam a criação dos nomes de lugares. Estou aqui. Agora, dando a palavra para o Terrado Pablo, ele argumenta com relação à importância da cartografia. Os topônimos são palavras que não têm valor fora do espaço físico em que ele nasceu e que vivem. Eu tenho que estudar um topônimo a partir do mapa, do lugar onde ele existe. E pode vir, fora da água, tampouco o topônimo, não dá para ver, fora do espaço geográfico que identifica. Por isso, é aconselhável acompanhar os estudos toponímicos com mapas que ilustrem a situação dos topônimos. Partindo desse ponto de vista, o mesmo autor, ele sugere que se tenha mapas designativos e mapas linguísticos. Os designativos, que refletem os nomes de um tipo determinado de realidade. Então, eu posso ter um mapa dos nomes de rios, de fontes, de núcleos populacionais, de montanhas. E os mapas linguísticos ou temáticos, que refletem a difusão do espaço de um tipo léxico. Então, vou mostrar daqui a pouco, em alguns estudos nossos, então eu posso ver como que está aí
no caso do exemplo que eu vou citar, o Buriti, numa determinada região. Ou, hoje, enquanto a professora Carmen dizia dos nomes de pessoas, e eu fiquei pensando como que um atlas toponímico, um banco de dados toponímico, pode fornecer também a Márcia, que estuda essas mudanças, que nomes de pessoas que são os mais frequentes nos mapas, na toponímia. E, dependendo da época em que o mapa foi realizado, se eu pego a toponímia histórica, que é muito estudada aqui na UFMG, pela professora Maria Cândida Seabra, então eu pego mapas lá do século XVI, do século XVII, de toponímia, que estão disponíveis no repositório que a UFMG tem junto com o Instituto Histórico, né, Eduardo? Histórico Geográfico, vale a pena consultar sobre toponímia histórica. Então, naquele momento, será que os nomes de pessoas, os antropotopônimos, eram similares aos que existem hoje nas regiões mais novas, povoadas, né? Essa questão da relação aí da onomástica, da antroponímia com a toponímia. E os atlas toponímicos também servem. Quais são os nomes em moda que aparecem? A professora Vicentina falava muito nisso. É a época das Renatas, é a época das... Não é? Agora, então, se o mapa é lá do século XVI, ele vai trazer a relação da antroponímia do século XVI. Já me estendi aqui. Então, considerando... já saí do meu roteiro, né, Marisa? Me cutuca aqui. Considerando que as dimensões linguística, filológica, semântica dos nomes e lugares são fundamentais para a compreensão dos topônimos em particular e, por extensão, do sistema toponímico de uma área geográfica, a cartografia dos dados é sempre precedida de um estudo exaustivo do signo toponímico. E o preenchimento da ficha aí é condição, né? Aqui eu trouxe a ficha original da professora Vicentina, que foi publicada em 2004, mas ela nasceu lá quando ela defendeu a tese, em 1980, e depois com atas 90-91, e que o próprio nome já remete para a organização de um banco de dados que pode gerar um dicionário. Então, vem os dados de identificação, município, o acidente geográfico, a taxonomia, a etimologia, a entrada lexical, então, como que seria num dicionário a entrada daquele topônimo, a estrutura morfológica, o histórico, informações enciclopédicas, contexto, fonte, pesquisador, revisor e data. Essa é a ficha original, que cada projeto de atlas tem realizado aí as suas adaptações para a contemporaneidade. Quando nós fizemos o ATEMES, nós incluímos, por exemplo, meso- e micro-regiões, que era uma classificação do IBGE. Agora, regiões intermediárias e regiões imediatas. Então, ele tem que ir se atualizando, né? Quando a gente pensa em atlas, num primeiro momento, e eu mesmo, às vezes, a professora Vicentina falava, eu terminei o Atlas de São Paulo. Eu pensei, mas eu não vi as cartas desse ano. Lá, né? 30 anos atrás. Não vi as cartas. Onde que está, né? Conversando com uma colega essa semana, até perguntei isso para a professora Carilê, ela também, que foi orientanda dela, onde será que está? A Ana Paula, a colega na Tribes, que trabalha conosco, teve acesso a essa pasta. Isso que é uma pasta enorme, escrita à mão, preenchida as fichas, lá na década de 80, com a ficha lexicográfica toponímica de todos os nomes e municípios do estado de São Paulo. Então, quando ela dizia que o Atlas dos municípios de São Paulo estava pronto, estava mesmo. O que faltou ali? Cartografar depois, né? Porque o estudo já estava feito. Então, o Atlas do Garcia Sanches aqui é um livro. Você pega, é um atlas. A gente pensa, atlas é só mapa, mas não é. Tem um prefácio do Moreno Fernandes, depois ele trata, o primeiro parte, os topônimos espanhóis, segundo, a estratigrafia léxica, aí vem lá uma série, né,
Depois, a segunda parte, com os topônimos das zonas de fronteira linguístico-dialetal e sua função como testemunho de antigas situações linguísticas. E a terceira parte é a motivação semântica, justamente as táxis, os vários tipos de motivação. E a quarta parte é alguns aspectos morfológicos dos topônimos. Ou seja, o Atlas é uma descrição, é um estudo linguístico. E, finalizando cada tópico desse, tem um mapa. Peguei um aqui, por exemplo, esse aqui é o mapa do item 3.8, topônimos referidos à atividade econômica e comercial. O Atlas da professora Carileila, que foi a tese de doutorado dela, também tem estrutura similar. Ele tem todas a identificação da área, a história da província de Goiás, os grupos indígenas, os rios do Tocantins, as perspectivas de estudo linguístico toponímico, a semântica lexical, a metodologia do Atito, a ficha lexicográfica toponímica, e as considerações finais e as referências. Ixi, acho que duas citações ainda da professora Carileila aqui, em outro artigo, sobre justamente aquilo que eu me referi há pouco, da importância da ficha lexicográfica. Então, ela registra que toda a documentação cartográfica referida no Atlas, né, os documentos e registros biográficos coletados são instrumentos metodológicos que consubstanciam o estabelecimento das etapas relativas à desconstrução e recriação dos próprios dados. Ainda em texto de 2008, a professora registra: o modelo de ficha lexicográfico toponímico foi elaborado pela coordenadora do ATB, aí vem todas as informações, e publicado em 2004, considerando os seguintes elementos que contemplam o estudo toponímico onomástico: localização geográfica do município, se é Atlas, e se está no mapa, é o primeiro dado, né? Topônimo, etimologia, taxonomia, entrada lexical, todas aqueles elementos que eu apresentei na ficha anterior. O mapa do Tocantins, e aqui um zoom de uma parte do mapa em que aparecem os nomes de origem indígena, né? São Miguel do Tocantins, Araguaína, o que mais aqui? Piraquê, e assim por diante, né? Agora, o ATEMES, né? O Atlas Linguístico Mato Grosso do Sul, eu vou apresentar aqui os resultados do projeto em 2011, que foi também seguida a metodologia do ALIP. Aqui é o grupo que trabalhou naquele momento. Nós tivemos o privilégio ainda que a professora Vicentinha tinha saúde para viajar para Campo Grande e passar uma semana discutindo topônimos conosco, né, a professora Marilza, que é membro dessa equipe, e Sueli também, que está aqui. Então, nós bebemos muito na fonte, isso foi muito importante, sobretudo porque na nossa equipe não tinha ninguém especialista em língua indígena. E ela ia para o quadro e nos dava aula de toponímia indígena, né? Então, aqui está Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste do Brasil. O ATEMES, também uma variante regional do ATESP, investigou o léxico toponímico relativo aos topônimos dos acidentes físicos e humanos só da macrotoponímia. Dos 78 municípios, nós não somos um estado muito grande, né? Quantos são aqui em Minas, Eduardo? 853. E esses dados que estão no banco de dados do ATEMIG, coordenado pela professora Maria Cândida. Olha, 800, nós temos 78. Quantos municípios que tem em Minas, né? Eu sabia que era quase 1000, mas eu lembrava o detalhe. E nós temos 78. Então, são os nomes dos acidentes físicos e os aglomerados humanos relacionados a esses municípios, distritos, povoados, vilas e patrimônios. E a toponímia trabalha com o que está mais próximo, né? E tenta recuperar a visão etnolinguística do grupo que pensou o nome. Assim, entende-se que o trabalho do toponimista seja o de investigar o nome de lugar e sua relação com a terra e o homem, de investigar o nome do lugar e sua relação com a terra e o homem, priorizando o antecedente e não a consequência. Porque nós nos deparamos com cada nome, às vezes, estranhos para nós lá da cidade. No Pantanal, aquela ponte tosca,
aquela ponte que se joga um tronco de árvore, né, que não foi feita, que se passa. Eles chamam de estiva. Aí o toponimista fala que nome lindo, né? Porque você já está de olho por que essa estiva está ali, porque se estiva tem relação com outros contextos. Não sei por quê, teria que ser só a estiva mereceria uma pesquisa. No Pantanal, todo o Pantanal mato-grossense, sul-mato-grossense, essas pontes assim, que não foram construídas de acordo com a arquitetura, né? Elas são estivas. Então, esses elementos estranhos que foram para lá, voltando aos atos linguísticos, ao que o Paiva Bolel, lá em Portugal, dizia que eram pérolas linguísticas. Que, de repente, o pesquisador identifica, e nós identificamos as nossas pérolas toponímicas, também muitas, né? O nosso Atlas, eu não vou ler aqui tudo, vou só dizer como que ele começou. Num congresso no México, eu ainda era aluno de pós-graduação, a professora Vicentina veio falar comigo, que se apresentou. Você está fazendo toponímia? Não, professora. Não sabia que era toponímia. Era o meu outro objeto. Quando você defender a tese, você me promete que nós vamos fazer o Atlas Toponímico de Mato Grosso do Sul? Tá. Defendi a tese, comecei a trabalhar na pós-graduação, aparece uma aluna que quer estudar toponímia. Acho que eu devo ter falado muito da toponímia, porque eu estudei a toponímia, acabei estudando o Serigás, lá do Acre. Aí a primeira estudou do Pantanal, a segunda do Bolsão. Falei, espera aí. Então, agora vamos fazer nascer esse projeto de Atlas aqui. Aí, as outras dissertações, a terceira foi a sua, né, Marilze? Então, vamos adotar um caminho. As fontes, os mapas do IBGE, a teoria da DIC, e vamos a ficha lexicográfica toponímica. Então, aí, depois, cada um seguia para o caminho que os dados lhe mostrassem no restante da dissertação. E, com isso, foram defendidas 2, 4, 6, 8 dissertações, cada um de um tema. E aí nós, já todos formados, aceitaram abraçar o sonho comigo, né, Marilze? E a maioria delas estão até hoje. Então, formamos uma equipe com os autores dessas dissertações e conseguimos financiamento e começamos a fazer o Atlas. Eu vou colocar esses pontos aqui, que depois eu vou passar bem rapidinho. Por quê? É um estudo também filológico. Então, cada um fez a sua dissertação, a Vicentina, Maria Cândida, foram das bancas, Vicentina foram quase todas. Mas, quando nós fazemos a nossa tese, é o nosso olhar, o nosso orientador dá os caminhos, mas é nosso, é o nosso trabalho. Quando eu vou colocar os meus dados num projeto coletivo, aí é diferente. Então, a primeira etapa que nós fizemos foi organizar esse banco de dados, juntar todos esses trabalhos e voltar eu estou fazendo esse detalhe, porque tem muito aluno aqui, né? Escala 1 por 250 mil, o mapa. Aí nós fomos por 1 e 100 mil. Então, levantamos os dados que os de 100 mil traziam, que não estavam nos 250. E formamos o banco de dados e revisamos todos esses dados. Claro que não dá para trazer da dissertação que o aluno fez aqui para o projeto, porque era aquele momento dele. Isso tem que ser revisado. Aí formamos o banco informatizado, né? Revisamos tudo, lançamos esses dados, aí que fomos trabalhar com a cartografia. E a nossa ficha é praticamente a mesma da professora Vicentina, com as adaptações lá de mesorregião, microrregião. O banco de dados, ele segue os tópicos da ficha. Então, nós vamos lá, tenho lá o córrego Buriti, onde que ele está? No município de Sidrolândia. Sidrolândia está na mesorregião norte do estado de Mato Grosso do Sul, e vão descendo os dados de localização geográfica. Ele nomeia o quê? Nomeia um rio. Esse Buriti é o quê? Do ponto de vista da motivação, é um fitotopônimo. Qual é a base linguística? Aí vem preenchendo todos aqueles dados da ficha, e o banco traz todos esses campos e possibilita gerar relatórios por
topônimo, por região, por base linguística, né? E assim vamos indo. Tá. Então, para a cartografia... e agora esse banco, já vou só antecipar, já o que eu ia falar lá no final, ele está sendo reestruturado e ampliado com a inclusão dos dados de toponímia urbana e com a possibilidade de nós, a partir desse banco, gerarmos, sobretudo, verbetes do nosso dicionário, né? Que já, então, ele está agora aí sendo trabalhado. Aí nós cartografamos, usamos 2 tipos de representação, o cromático, com cores distintas para cada fenômeno, e o símbolo cor. Tivemos mapas gerais, mapas específicos e mapas temáticos. Gerais, aqueles introdutórios, os específicos de cada táxi, né, acidentes físicos e humanos, e os temáticos, aquelas questões que, as tendências que os dados foram apontando. A questão indígena é muito forte no nosso estado, o Pantanal, que é também um bioma que tem toda uma configuração físico-geográfica distinta. E tivemos vários tipos de mapas. Aquele mapa que alguns já até descartamos. Esse aí só se for pouco topônimo. Então, eu tenho lá no mapa, no lugar onde estiver o rio Araguaia, eu vou colocar na frente a base indígena, ou na outra carta, a taxonomia, na outra carta, a estrutura morfológica. Então, quem abrir o Atlas, o mapa vai enxergar onde ele está lá no mapa, na geografia, e o tipo de análise linguística. Aqui, por símbolo, também. Então, eu tenho aqui uma carta de nome dos municípios e a base linguística. Então, o quadradinho aí é tudo língua portuguesa. Os outros nomes indígenas e outras línguas. É um mapa visual? Não sei. Eu acho que, não sei se nós vamos mantê-lo, né? Mas foi o produto do projeto. Esses aqui são bonitos, né? A escala cromática de acordo com a frequência do dado. Então, essa aqui é a carta de fitotoponímia. Mato Grosso do Sul, uma região, né, por isso chama Mato Grosso, né, com muitas espécies de vegetais, de árvore. Então, a fitotoponímia é a táxi mais produtiva nos topônimos e acidentes físicos do Estado. Então, aí contamos, claro, nós tivemos recursos da Fundect, contamos com o trabalho de um cartógrafo, né, de um geógrafo, e essa equipe multidisciplinar. Aqui foi outra tentativa, que é um mapinha também meio sem graças. Talvez, se ele for trabalhado melhor. Lá está o Pantanal, que está em cinza. Também aquela ideia, vou classificar lá no lugar onde está. Esse mapa de Campo Grande é horrível, parece um bichinho, né? E a base, como estava com esse... Tinha que ter limpado todos esses riozinhos, isso, né? Porque se você já abrir o mapa do Brasil, assim, inteiro, ele é todo azul. O tanto de água que tem no mapa, né? Então, vai limpando. Aqui é a mesma proposta. A disseminação desse projeto, nós tivemos... Esse Atlas ainda não está publicado, né? Ainda tem que dar conta disso nessa vida ainda. Mas, para isso, a gente está investindo no banco de dados, para que do banco de dados a gente possa gerar essas cartas, o dicionário. Então, como nós divulgamos esse trabalho? Muitos de vocês conhecem por meio de 2 livros que estão em formato e-book, pela editora da UFMS. O primeiro traz os textos das 6 dissertações produzidas lá na primeira etapa, e mais 3 que depois foram, 3 ou 4, no outro programa de pós-graduação, já sobre estudos sobre aquele dado, já não era mais a cartografia. A professora Sueli, por exemplo, que fez o glossário de fitotopônimos, e assim vai indo. No segundo volume, então, o primeiro foi voltado para aquelas pesquisas, olhando lá para a pesquisa, para a dissertação que ele produziu lá. Claro, corrigindo também aqueles equívocos que eu tinha cometido lá, já corrigiu cá, né? O segundo, esse livro dá a visão do restaurado do Atlas.
identificamos as tendências que mais gritantes, né? Bom, teve um capítulo que alguém escreveu sobre fitotoponímia, aí todos os dados do ato, o outro sobre isotoponímia, o outro sobre hidro, que são as 3 mais produtivas. Aí depois os outros elementos, vai para o Pantanal, vai para a questão indígena. Então, e 2 capítulos sobre a metodologia. E em um deles, a gente detalha e coloca exemplos dos tipos de cartas que nós fizemos. Está à disposição, em formato e-book, no site da editora da UFMS. Esses dados, 2 minutos mais, esses dados têm propiciado outros estudos na visão de Dosal, lá de 1851, as áreas toponímicas. Esse aqui é um estudo que eu fiz com a professora Maria Cândida, já há um tempinho, e que nós vimos como está o Buriti no Triângulo Mineiro e na região do Bolsão sul-mato-grossense, porque eles fazem, né, essa pontinha aqui do de Mato Grosso junto com aquela pontinha lá do mapa de Minas, do Triângulo. Tanto no Triângulo quanto no Bolsão, o Buriti foi a mais produtiva. Então, quando a gente coloca junto, aquela isoglossa toponímica, aquelas áreas toponímicas a que o Dosal fez referência, se concretizam da toponímia hoje. E aí o professor Renato Pereira, lá da UFMS, que, sob minha orientação também, produziu uma dissertação sobre a toponímia do sul goiano. E o sul goiano faz divisa com a região do Bolsão e o Triângulo Mineiro. E olha a carta do Buriti, como ela andou bonito aí, em 3 estados. É uma isoglossa toponímica. Olha que lindo, que belezas que o banco de dados nos permite. E nós temos outro trabalho também de hidrotoponímia, que nos mostrou aqui a questão, né, por exemplo, vou só pegar o finalzinho aqui. Do ponto de vista etnodialetológico, os 314 topônimos, aqui no caso de Mato Grosso do Sul, encontram-se distribuídos em termos de base linguística. Língua portuguesa, 281, tupi, 19, língua guarani, 4, língua portuguesa tupi, 10. E o da Cândida, também, nós vamos ter, ela tinha 10.000 topônimos, 865 eram hidrotopônimos, 79 tupi, 786 de origem portuguesa. Então, você pega um viés, né, e compara entre os vários estados. Existem, então, espaços maiores, eu quero só fechar aqui, que os atlas toponímicos consideram essas áreas, que existe aí de vários tipos de dimensões, e cartografa toponímia em âmbito nacional, continental, pode ser feito. Contribui para os estudos dos estratos linguísticos, camadas étnicas, formadoras do povoamento, pode favorecer estudos contrastivos com dados de outros atlas toponímicos, comparando as matrizes, configura-se como um documento disponível a pesquisas linguísticas e outros ramos do saber, e pode configurar-se como documento linguístico, histórico, cultural de uma região, marcas de colonização e do povoamento da região em estudo, pois a análise dos topônimos pode evidenciar, além de extratos etnolinguísticos, fatos da história e da geografia regional, o que inclui o modo de vida dos povos que habitaram ou habitam a região. E a produção de atlas tem que ser um trabalho em equipe. Não é? É um trabalho em equipe, e uma equipe assim alinhada, uma equipe que pensem, né? tem esse projeto como projeto de vida a longo prazo, né? Porque não se faz há pouco tempo. É de natureza interdisciplinar, então precisa contar com linguistas, com historiadores, geógrafos, profissionais de informática, e pode fornecer fontes e dados de diferentes sincronias. Nós trabalhamos com mapas sincrônicos, mas nada impede de fazer um atlas, por exemplo, a partir da cartografia histórica, e se ter aquela realidade, né, no repositório aqui do
Instituto Geográfico, o projeto da professora Márcia e da professora Maria Cândida, tem já uma espécie de um glossário muito bom, tirado desses atlas. Então, você encontra lá o vocabulário lá do século XVI, século XVII e XVIII. E o registro dos topônimos analisado em bancos de dados favorece a geração de outros produtos, além do atlas, dicionários, pesquisas diversas e uma relação com o ensino, porque pode ser uma fonte muito importante para o ensino. E, segundo, né, o Solis Fonseca, a gente passa e os nomes ficam. Né? Obrigada. Neste momento, então, continuando a mesa e Atlas Toponímico no Brasil, perspectivas documentais, linguísticas e sociohistóricas. A professora doutora Marilze Tavares, da Universidade Federal da Grande Dourados. A professora Marilze possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mestrado em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, doutorado em Estudos da Linguagem pela Universidade Estadual de Londrina e pós-doutorado em Letras pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. É professora associada do curso de Letras e da pós-graduação, mestrado e doutorado em Letras da Universidade Federal da Grande Dourados, Mato Grosso do Sul. Possui experiência na área de Linguística e Língua Portuguesa, atuando principalmente nos seguintes temas: variação linguística e estudos do léxico, especialmente toponímia. É membro e vice-líder do grupo de pesquisa Atlas Toponímico do Estado de Mato Grosso do Sul, projeto ATEMS, e membro do Observatório Onomástico ONOMA. Então, a partir deste momento, o trabalho está com você, Marilze. Muito obrigada. Tá certo. Obrigada, Maria Célia, pela apresentação. Boa tarde. Eu queria agradecer, primeiramente, ao Eduardo, a Márcia, a Gabriele, né, e parabenizar pela organização do evento. Dizer que é um prazer assim, estar em Belo Horizonte, estar na UFMG. É um prazer também pela oportunidade de reencontrar amigos, colegas e fazer outros, né, também. Bem, nessa segunda parte, eu fiquei, então, com a responsabilidade de fazer um relato, de dar notícias de outros projetos de Atlas nas várias regiões do Brasil. Então, como a professora Aparecida disse, toda vez que a gente fala em Atlas, eu acho que o primeiro sentido é a reunião de cartas, de mapas, mas, assim, retomando o que ela já disse, um Atlas pode ser também um conjunto de dados sistematicamente organizados sobre determinado assunto. Nesta apresentação, o foco especial será nos projetos e nas pesquisas que apresentaram resultados cartografados. A gente está entendendo que Atlas pode ser os trabalhos com mapas ou não, mas nessa apresentação, nesta segunda parte, a gente foca especialmente nos trabalhos que tiveram resultados cartografados. Nós sabemos, logicamente, que existem trabalhos sobre toponímia em todos os estados do Brasil, né? Então, num levantamento que eu e uma colega fizemos em 2022, a gente verificou, então, que os estudos toponímicos no Brasil, né, são muito produtivos. Esse gráfico mostra, por exemplo, os dados são de 2022, mas a quantidade de trabalhos acadêmicos que a gente tinha em 2022. Bem, então a gente parte do Atlas Toponímico do Brasil para os regionais. A professora Aparecida já adiantou alguma coisa, mas então a gente lembra que o ATESP, o Atlas Toponímico do Estado de São Paulo, dentre os regionais, é considerado o protótipo, né? O protótipo. E, em um texto de 1998, a professora Dick dizia, então, que os atlas, ou que a confecção, a organização das cartas, ela devia se operacionalizar por dois parâmetros, de acordo com as camadas dialetais, e aí a gente entende
em relação às línguas de origem e pela distribuição toponímica em categorias taxonômicas relativas à motivação. Então, aqui a gente tem um direcionamento. Assim, se nós vamos fazer cartas, a gente vai representar as camadas dialetais e as categorias taxonômicas. Temos um parâmetro inicial aqui. Não apenas isso não restringe, mas, se a gente está seguindo a metodologia, a gente parte disso. Depois do ATESP, então, a gente tem o ATEPAR. O ATEPAR é o projeto Atlas Toponímico do Paraná, que esteve vinculado à Universidade Estadual de Londrina, a UEL, e foi coordenado pela professora Maria Antonieta Carbonari de Almeida. Ele funcionou de 1996 a 2003, né? Então, é o primeiro projeto regional após o ATESP. E, a rigor, esse Atlas ele não gerou cartas, ele gerou alguns esboços de carta. Então, a gente tem notícias de que, no encerramento do projeto, o professor João Antônio Leites Ramos, ele fez um modelo de carta, então, para o projeto ATEPAR, que é esse que eu mostro aqui. Nesse, rapidamente, onde está verde, né, uma carta com cores, onde está verde indica que teria de 10% a 20% de fitotopônimos, onde está amarelinho, até 10% de topônimos, né? E isso aí está representando a microrregião de Jaguariaíva, no Paraná. Ainda relacionado ao ATEPAR, nós tivemos também, a gente tem notícia, de um trabalho monográfico que foi orientado pela coordenadora do projeto, né, Oliveira, que apresentou também uma carta, um modelo de carta, e que está aqui em escala cromático de cinza, né, para representar os antropotopônimos. Essa ideia, inclusive, depois a gente vai ver nos outros também, como uma escala cromática, mas aqui só de preto, em que, onde está mais escuro, haveria uma incidência maior de antropotopônimos, e onde está claro, menos, e onde está vazado, não haveria, né? Então, a proposta aí. Então, a gente tem, repetindo, o ATEPAR como o primeiro projeto regional depois do ATESP. Depois, o que a gente tem também, ainda sobre a região sul do Brasil, o trabalho que não foi um projeto como o ATEPAR, mas foi uma tese de doutorado que a autora intitulou Atlas Toponímico das Mesorregiões Metropolitana de Curitiba, Centro-Oriental e Norte Pioneiro do Paraná. Uma proposta, então, uma proposta de atlas dessas regiões. Essa tese da professora Márcia Zamariano foi orientada pela professora Aparecida também. Então, no trabalho da professora Márcia, tem umas cartas muito bonitas, né, muito coloridas. Essa não é exatamente uma carta toponímica, ela chama de carta toponímica, mas, na verdade, é a localização das microrregiões que com as quais ela trabalhou. Essa daqui, ó, é um modelo de carta, que também vários outros projetos utilizam mais ou menos da mesma forma, com cores, e uma cor para cada taxonomia, cada categoria motivacional. A gente olha aqui, por exemplo, tem bastante amarelo clarinho, que se refere aos... Não estou enxergando, mas acho que são os antropotopônimos, os amarelinhos. Mas, enfim, para a gente entender aqui que cada cor é de uma categoria. Esse modelo aqui, também ainda da professora Márcia, a gente está falando da região sul, aí é do outro parâmetro. A gente lembra o que a professora Dick tinha falado lá, das taxonomias relativas à motivação ou das línguas de origem. Então, essa daqui é da língua de origem, em que, onde está amarelo, a gente tem língua portuguesa, obviamente, né, a maioria dos municípios aí, a língua de origem mais produtiva, a maior incidência da língua portuguesa, mas, ainda que pouco, a gente tem um município em que a língua tupi é a maioria, está na maioria dos topônimos, e um outro município em que a maioria são de topônimos híbridos, ou a maioria é de topônimos híbridos de língua portuguesa e uma língua indígena, né, o tupi especialmente.
Seguindo, eu acho que eu vou passar o Atemis, mas só rapidamente, assim, não vou mostrar as cartas, porque a professora já mostrou. Então, só relembrando, o Atemis, então, é do Mato Grosso do Sul, coordenado pela professora Aparecida Negri, e, com esse projeto, a gente focou especialmente na toponímia da área rural. Passo rapidamente essas cartas e chego agora num projeto de Atlas, que é da região Sudeste, que é o ATMIG, o projeto Atlas Toponímico de Minas Gerais, esse coordenado pela professora Maria Cândida Trindade Costa de Seabra. Então, ele se inicia em 2004 e, segundo a informação da professora, continua até agora. O objetivo geral desse projeto foi o estudo de topônimos de todo o território mineiro. Então, imagina, 800 municípios, e o foco não são apenas os nomes dos municípios. Então, é uma quantidade de topônimos gigantesca, né, que está sendo coletado e analisado nesse Atlas. Dentre os objetivos desse Atlas, do ATMIG, está o de cartografar nomes de acidentes físicos e humanos do Estado de Minas Gerais. Então, a questão da cartografia, da representação dos resultados em mapas, ele está aqui também no projeto ATMIG. Dentre os trabalhos vinculados ao ATMIG, eu menciono 3 que trazem modelos de cartas ou que apresentaram os resultados em cartas. Então, a gente tem, por exemplo, como aqui a quantidade é tudo muito grande, cada taxonomia ou cada categoria dá uma tese ou mais que uma tese, né? Então, por exemplo, só de agiotoponímia, né, tem a tese da Carvalho, da professora Ana Paula. Depois, só de litotoponímia, tem a tese de Cordeiro. Só de zootoponímia, tem a tese de Freitas, e assim por diante. E esses autores, todos eles, apresentam resultados cartografados. Então, por exemplo, rapidamente também, esse aqui, só para a gente ter uma ideia, é a distribuição de localidades, povoados e vilas com nomes de santos e municípios mineiros. E nomes de santos, porque tem nome de santas, e aí tem, por cada santo, tem o mapa do São João, da Santa Ana, da Santa Teresa, enfim, são muitos santos. Esse aqui é do outro autor, esse é só dos litotopônimos, em que, bom, a gente está falando de litotopônimos, que é a categoria de topônimos motivados por palavras como terra, barro ou outras características do solo, e a gente verifica, por exemplo, que as regiões onde tem mais litotopônimos aqui em Minas Gerais é o norte de Minas, a metropolitana de Belo Horizonte e a Zona da Mata. Então, é isso que está demonstrado nesse mapa. Na sequência aqui, a gente tem uma outra carta de um outro trabalho, que é o trabalho de Freitas. Esse trabalhou com os zootopônimos. Então, são dezenas de cartas também especificando incidência da zootoponímia, onde tem mais zootopônimos, e cartas específicas de aves, e daí de cada ave, e depois de répteis, e daí de cobras, enfim, são muitas cartas só de zootopônimos. Seguindo, aí a gente vai para a região norte do Brasil. Aqui não é um projeto de Atlas, mas é um trabalho, e a gente resolveu trazer também, porque foi uma dissertação orientada pela professora Dick, e que a gente entende que efetivou o que ela coloca lá como parâmetro, né? Então, chama A Morada dos Wapixana, Atlas Toponímico da Região Indígena de Serra da Lua, Roraima. Então, o autor era de Roraima, mas o trabalho foi feito vinculado à USP pelo Paulo Janine Andrade Carneiro, em 2007. E a professora Maria Vicentina, como eu disse, foi orientadora. Dentre os objetivos do autor estava produzir mapas taxonômicos e dialetológicos, além de um fitogeográfico. Esse autor ele apresenta, na verdade,
dois mapas que são toponímicos. A gente fala toponímicos no sentido assim, análises toponímicas. Tem outros mapas, mas eles são geográficos, apenas geográficos, e não com análise toponímica. Então, nesse, por exemplo, das línguas de origem dos topônimos. Então, ele diz que, com os nomes das malocas, os nomes das malocas, eles são arauaque, tupi ou português. E aí ele vai mostrando onde estão esses nomes e essas categorias. Esse aqui, a professora Cida já mostrou um parecido, mas são os das taxonomias. E quando tem apenas, ele tinha 19 nomes só. Então, aqui fica fácil de colocar com esses símbolos, mas quando é uma quantidade muito grande, aí fica muito difícil, assim, não é viável, né? Seguindo, nós temos do Nordeste, agora do Nordeste, nós temos um trabalho intitulado Toponímia dos Municípios Baianos, Descrição, História e Mudanças, em que, nesse trabalho, o autor, que é o Ricardo Ramos, ele apresenta um apêndice. Então, é uma tese muito longa. Ele é muito longa, não muito, mas é longa, é uma tese longa, em que ele apresenta um atlas, vários apêndices. Em um dos apêndices está um atlas toponímico histórico dos municípios da Bahia. Foi uma tese defendida em 2008, orientado pela professora Suzana Cardoso, né, da Universidade Federal da Bahia. Mas esse atlas que o Ricardo Ramos fez é um atlas apenas dos nomes dos municípios. E tem uma perspectiva diacrônica, então ele apresenta análises dos nomes em várias sincronias, partindo de 1827 até 2000. E aí ele também apresenta os resultados, né? Eu estou destacando esse trabalho porque é óbvio que a gente sabe que tem muitas teses na Bahia também, mas, como eu disse no início, a gente está destacando as que apresentaram resultados cartografados. Então, esse tipo de mapa, por exemplo, eu acho que a gente não tinha mostrado nenhum, é só para mostrar onde há topônimos das categorias físicas e onde há topônimos de natureza antropocultural, por exemplo. É uma possibilidade. Esse com cores, assim, imagina que a gente tem 27 categorias, se a gente ficar só com as da DIC, e aqui ele divide. Aqui ele apresenta um mapa só com as categorias antropoculturais, depois tem outro só com as categorias físicas, retomando, só para nomes de municípios. Eu vou passar, para não demorar muito. E depois também a gente registra o projeto Atlas Toponímico da Bahia, coordenado pela professora Celina, né, que está aqui com a gente hoje. Conforme a professora Celina informou, ele é sediado na Universidade do Estado da Bahia, mas tem parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais. E, dentre os resultados do projeto Atlas Toponímico da Bahia, e aí, só retomando, o do Ricardo Ramos era só sobre os nomes dos municípios. E aí a professora Celina continua agora com um corpus mais ampliado, digamos assim. Então, de acordo com o trabalho, com as informações que a gente obteve da professora, o projeto de elaboração tem a proposta de gerar um banco de dados informatizado que possa reunir informações relativas à macro e à microtoponímia encontrado nos 417 municípios baianos que constituem o corpus do projeto. Esse projeto ele está no estágio atual de geração do banco de dados, mas tem também como objetivo a cartografação e digitalização das cartas toponímicas e, depois, a elaboração de um atlas com essas cartas. Não é? Seguindo, a gente tem também... A professora Aparecida mencionou... Chegou a mencionar o atito da professora Carileila? Sim, né? O que está publicado, isso? E aqui, mas a gente menciona também o outro mais amplo, que é o Atlas Toponímico do Estado do Tocantins, né? Que, então, está... Eu acho que é a Universidade do Norte do Tocantins, né, professora? É assim mesmo? Não, é o UFT.
Ah, então está certo assim, né? Está certo assim, desculpe. Então, coordenado pela professora Carileila, o início do projeto é em 2010, e, como abrangência, são as regiões geográficas do Estado, micro e macro-regiões do Tocantins. E, além da toponímia oficial, a professora informa que também interessam, né, nesse projeto, os topônimos paralelos dos 139 municípios. O objetivo é produzir o mapeamento da toponímia tocantinense no contexto do ensino das populações tradicionais. No momento, a professora informa que o banco de dados está em atualização. Sigo agora, estou quase terminando. Sigo agora, então, para o Maranhão, né, volto para o Nordeste. Então, vinculado à Universidade Estadual do Maranhão, a gente tem o trabalho Atlas Toponímico do Estado do Maranhão, coordenado pela nossa colega aqui da mesa também, a professora Maria Célia. E, dentre os objetivos desse projeto, está, né, vou ler só o segundo aqui, confeccionar a ficha lexicográfica toponímica dos macros e microtopônimos, assim como a cartografia desses nomes. E aqui, eu esqueci de dizer, mas a professora Celina informa, há o objetivo de fazer as cartas, mas não está nesse estágio das cartas ainda, tá? Só para registrar. Bem, aqui no Atlas, coordenado pela professora Maria Célia, também há modelos já de cartas toponímicas, não vou demonstrar todos, porque senão demora muito. Sigo aqui agora para o Atlas Toponímico da Amazônia Ocidental Brasileira, esse coordenado pelo professor Alexandre, que está aqui com a gente. O professor está em Maceió agora, mas era um trabalho que ele realizou quando esteve na Universidade Federal do Acre. É isso, né, professor? Então, no estágio atual, o professor informa que está parado, mas houve avanços enquanto ele esteve trabalhando lá, né? E o objetivo foi traçar o perfil toponímico do Estado do Acre a partir da análise formal e semântica motivacional dos nomes de lugares físicos e humanos em línguas orais e de sinais. Então, aqui, um diferencial desse trabalho também, né? Não há cartografia. Não há cartografia. Bem, aí, já seguindo para as considerações finais, a gente registra, então, que a produção toponímica brasileira revela avanços com projetos de atlas e trabalhos acadêmicos de caráter cartográfico em todas as regiões do país. Os projetos de atlas encontram-se em diferentes estágios de desenvolvimento, variando desde a coleta e a organização de dados até a fase da cartografação digital e análise interpretativa. A proposta teórica metodológica de DIC continua sendo o eixo fundamental de sustentação das iniciativas regionais, assegurando uma base comum de descrição, categorização e representação cartográfica dos topônimos. As representações cartográficas evidenciam, sobretudo, aspectos motivacionais e etimológicos, com destaque para as categorias taxonômicas e para a procedência linguística dos topônimos. As cartas toponímicas também têm demonstrado aspectos da estrutura morfológica dos topônimos e representação de recorrência de determinados topônimos. E, por fim, os avanços na cartografia toponímica brasileira são notáveis. Entretanto, apesar de toda a base teórica e metodológica deixada por DIC para o Atlas Toponímico do Brasil, a gente pode dizer que há um longo caminho até a concretização de um Atlas Toponímico do Brasil com resultados cartografados, né? Então, é isso. E, antes de encerrar, eu queria só agradecer. Deixa eu ver, para eu não esquecer. Então, a professora Celina, que nos atendeu com informações, a professora Carileila, a professora Maria Célia, o professor Alexandre e também a professora Maria Cândida, né, que não pôde estar presente, mas enviou informações. É isso, então. Obrigada. Muito obrigada, então, às professoras Aparecida Negre Esquerdo e Marilze Tavares. E agora nós temos 13 minutos aí para discussões. 13. Não foi nossa culpa, é que a sessão Tá começou bem, pessoal. atrasada. Então, para perguntas, 13. Perguntas aí, pessoal.
Meu nome é Miguel, eu sou estudante ainda da graduação, e eu tenho uma curiosidade que me deu, se eu entendi certo. Dos dados do Atlas de 2011, ele está sendo atualizado agora, certo? Atualizado, revisado. Sim? Vocês notaram alguma mudança em algum topônimo? Se sim, por quê? Ou se essa questão dessas mudanças de topônimos não são tão significativas, se não existem? Não, na verdade, eles foram atualizados em 2010, os últimos. Então, o resultado de 2011 nós atualizamos em relação às cartas utilizadas nas dissertações, que era a escala 1 por 250 mil. E aí, 2010, não, grandes mudanças não, porque é aquele olhar, né, aquela lente do mapa, né? Se a escala é maior ou é maior número de dados, mas as tendências não mudaram, não. É tanto que o resultado final referendou aqueles resultados parciais que haviam sido alcançados pelas dissertações. Foi, né, Marilson? Alexandre? Obrigado. Eu sou o professor Alexandre, da Federal de Alagoas. Quero primeiro parabenizar a mesa, a professora Maria Célia, que está moderando, professora Esquerdo e Marilze. Foi muito bom ter essa apresentação agora, principalmente nós que coordenamos projetos, para a gente ter uma ideia do que se faz, né? O que cada um está fazendo, porque às vezes a gente vê um artigo, vê uma palestra, mas juntando agora os dados, deu para a gente fazer uma comparação, né? E isso me causou uma dúvida, inclusive, por conta dessa amostragem aqui, né, dessa comparação com as cartas. Porque o que eu percebi, quando nós pensamos num Atlas Toponímico do Brasil, né, que foi a última fala aí, o caminho para se chegar a um Atlas Toponímico do Brasil cartografado, e aí eu comecei a ver cada cartografia que foi aparecendo, e eu percebi diferenças de como esses dados são organizados, de como esses dados são ilustrados, inclusive, né? Porque uns coloridos, outros com gradações de cores. Isso, na visão de vocês, atrapalha? Isso, por exemplo, como é que a gente unifica, para a gente falar de um Atlas Toponímico do Brasil, que a gente imagina algo do Brasil todo, mas se cada um está cartografando de um jeito diferente, com escalas diferentes, com modos de desenhar o mapa diferente, né? Isso atrapalha ou não? É bom ter essa diferença, porque representa a realidade cultural de cada lugar. Como é que vocês veem isso? Bom, eu acho que o importante é a teoria seguida. Não é? Os princípios, uma teoria, se for juntar isso um dia no Brasil, seria outro projeto. Eu acho que seria igual ao que está acontecendo com o Atlas Linguístico. Você tem uma série de atlas estaduais e, no final da década de 90, surge o projeto ALIB, já antenado com as orientações contemporâneas da geolinguística, né? E se a gente pega os mapas, não chegamos aos regionais, vamos sair o primeiro volume agora. Mas, se você pega o Atlas do APFB, que foi na década de 60, né? E pega o Atlas do Paraná da década de 90, ou os outros... Cada Atlas ele vai revelando a realidade do seu tempo. Os princípios da dialetologia tradicional foram seguidos. Agora, a forma de cartografia. Agora, o ALIB está se rebolando, né? Porque agora, para juntar todos esses dados, enquanto capitais, não foi tão complicado, mas o interior está desafiador. Agora, importante é que eu pelo menos acredito nisso. Não é só a representação, porque aí você tem razão, o cartógrafo tem essa visão, o autor da carta tem outra. Agora, o mais importante de tudo é o banco de dados redondinho, né? O banco de dados, que é o que vai te trazer a representação, é importante, vai indicar as tendências. Não sei se os colegas que também trabalham com os projetos, né,
Tem alguma outra observação, Marilze? Eu acho que eu concordo, mas eu acho que não sei se é possível, a partir do que a gente tem agora. Eu acho que não daria para a gente juntar tudo. Não dá, né? Não é nem eu acho, não daria, né, Cida? Parece uma preparação assim de décadas para um outro projeto, né? Como se tudo isso que a gente estivesse fazendo agora fosse uma preparação. Se um dia alguém intentar em fazer um projeto de Atlas Toponímico do Brasil com cartografação, né? Eu acho. Eu tive uma ideia agora. Porque, enquanto não chega lá, nesse vai chegar, algum estudo, depois vamos conversar aí, os coordenadores de Atlas, quem já tem as cartas, algum estudo em algum ponto, alguma questão, às vezes já dê para fazer algum ensaio aí, né? Então, isso, o nome dos municípios, talvez dê alguma coisa aí, né? Mas é caso a se pensar. Eu estive pensando aí, o professor Alexandre, que o Interonoma, agora este evento, acho que tem, então, ele é muito fértil para refletirmos sobre esses questionamentos, não é? De como trazer uma unidade maior para esse projeto que foi pensado com tanto carinho, não é? E que traz, digamos, grandes frutos no campo do léxico, né? Para o país, para os estados, para as regiões. E penso, então, que nos juntarmos aí, amadurecermos cada vez mais os encontros, pode possibilitar que futuramente nós tenhamos, e não muito distante, né, tenhamos um trabalho aí, com mais, vamos dizer, com uma metodologia de mapas seguida igualmente por todos. Eu, por exemplo, trabalho ali com o CorelDRAW, né, uma base do IMESC, o CorelDRAW e o Inkscape, né? Então, já acredito, o pessoal trabalha uma outra base. Conseguimos fazer os nossos mapas, os nossos demonstrativos, mas o ideal é que realmente haja uma unidade, não é, professora? Ao realizar esse mapeamento para materializarmos mesmo o chamado Atlas Toponímico do Brasil, que eu penso que, com este trabalho, com o Interonoma, agora é muito possível, né, ele mais fortemente se realizar, né, e chegarmos, então, a um trabalho aí igual o Atlas Linguístico do Brasil. Nós, nesse sentido aí, a Marilze que consultou mais, eu nem tive tempo de ver isso. Tem um site, quem é da Espanha, né? Tem um site agora que parece que, vou olhar isso direito, parece que reúne os vários projetos. Então, por exemplo, tem conhecimento, mais contato com o grupo da Galícia, que tem muitos trabalhos já de mapas toponímicos, lá o Chúlio, né? Tem um que você coloca. Esse é outro problema também. Para nós aqui, um atlas, eu acho, não sei o que as colegas acham, mas é só de municípios e distritos, por enquanto. Porque, para ser mapeado, precisa ter o geocódigo. O geocódigo, né? Então, com o geocódigo, você, associando com a geografia, aí, o geoprocessamento, né, acho que é esse o nome, busca lá no mapa pelo geocódigo e gera o mapa virtual ali, né, isso aí. Agora, lá nesse depois a gente, até o final, passa o nome desse site, né? Tem lá um projeto muito grande da Galícia, por exemplo, de vários projetos de Atlas. Tem esse do Júlio, que eu não consegui recuperar agora esses dias, mas eu coloco lá, da Galícia, eu quero topônimos com o nome de José. Ele vai gerando e aparece a distribuição do nome, por isso que eu pensei, quando você estava dizendo, professora da antroponímia, né? Essa questão aí. Nomes, ele dá os nomes lá, e aí ele dá o mapa, mas são acredito que seja município, não sei qual é a divisão política lá, mas aqueles, igual o Júlio me falou, mas eu não tenho como gerar um tipo de mapa como esse para saber
os topônimos com nomes de plantas, de rios, essas coisas, porque não tem o geocódigo. Então, no nosso caso, teria que ser o ensaio a partir de distritos e municípios, né? Que isso para, né, o sonho é um mapa digital, né? Aí, Eduardo. Bom, também queria parabenizar as colegas da mesa, professoras Aparecida e Marilze. Queria fazer 2 perguntas, mas a primeira é uma continuidade do que vocês já estão discutindo. Considerando que a gente está no evento específico da área de onomástica, né, pessoas aqui interessadas, seja em topônimos, antropônimos, outras categorias, o que é preciso, qual que é o investimento necessário que a gente precisa para ampliar esses estudos? Claro que vocês falaram da questão de equipe, recursos humanos, financiamento também é fundamental, talvez interdisciplinaridade, trabalhos com outros colegas. Queria ouvir um pouco sobre isso, uma primeira questão. E a segunda questão, sobre a divulgação científica do que é feito na área, né, e a relevância social. Né, como que a gente pode trabalhar para levar essa produção para a sociedade, para que a sociedade possa receber, avaliar e ver a importância de conhecer o espaço físico, os topônimos, o espaço físico que a gente vive. Né? São 2 questões, aí vocês podem resolver como comentar. Eu acho, Eduardo, que a primeira questão você mesmo já foi respondendo. Assim, você fala o que é preciso, né, para a gente ampliar. Eu acho que é isso mesmo. A professora Aparecida mencionou equipe, né, formar equipe, financiamento dos projetos, que mais? Eu acho que principalmente isso, né? E quando você fala, acho que você pergunta de como a gente fazer com que esse resultado seja conhecido, né? É isso, especialmente. Bom, primeiro, mencionar que, no âmbito acadêmico, a gente não tem problema nenhum com isso, no âmbito acadêmico, porque todas as coordenadoras, os coordenadores, mandaram para a gente assim, dezenas de artigos. Então, os projetos são muito produtivos no âmbito acadêmico. Agora, eu acho que no âmbito assim, fora da academia, eu acho que a gente tem que avançar um pouco ainda. A gente tem que avançar um pouco ainda, porque eu penso, a gente tem algumas iniciativas de levar esses estudos para a escola, por exemplo. Né? A gente tem, às vezes, especialmente a professora Carileila, mas eu mesma, porque eu trabalho numa licenciatura, e aí, de vez em quando, a gente é cobrado, assim, a gente precisa de que esses trabalhos tenham a ver com o ensino, tal. Então, de vez em quando, a gente está fazendo alguma coisa assim, uma sequência didática e publicando alguma coisa nesse sentido, para que os professores talvez pudessem fazer trabalhos sobre o bairro, sobre a rua, sobre o nome da escola. Então, a gente tem esse tipo de iniciativa. Além disso, eu acho que é um caminho ainda para percorrer, né, de como a gente levar para fora da academia. Né? Não sei se dá. Ok, obrigado. Eu acho que é isso mesmo. E, tomando o que a professora Maria Célia falou, o Interônoma nos reuniu. Né? Então, sempre a gente está, um fala de cá, outro de lá. Nós estamos juntos, a parte de equipes, dos projetos. Então, acho que tem que começar... Acho que a gente tem que conversar mais, né, gente? Porque eu acho que, pela primeira vez, nós estamos, os coordenadores, as equipes de atlas toponímicos, no mesmo espaço, discutindo. Né? A gente, às vezes, se reúne lá no GT, mas não tem um espaço para isso. E eu assisto a equipe, né? Talvez algum grupo nacional, aí, ou nem que seja de WhatsApp, mas em que a gente começasse a conversar um pouco mais sobre o que a gente faz. Eu sei que a Celina faz lá, grosso modo, que a Carileila faz, elas com relação ao que nós fazemos, com a Maria Célia. Agora, em volta de uma mesa, nós todos sentando, conversando sobre isso, nós nunca fizemos. Né? É preciso isso. Envolver a pós-graduação, realmente,
e divulgar mais o que fazemos. A gente trabalha tanto que a gente não tem tempo nem de divulgar o que faz, né? Obrigado. Então, era isso, então, né? Nós agradecemos aqui, em nome do evento, né, as professoras Aparecida Negre Esquerdo e Marilze Tavares, por essa brilhante colocação, colocar em evidência, né, os trabalhos dos atlas toponímicos no Brasil, as perspectivas documentais, linguísticas e sociohistóricas, e um agradecimento especial, então, aos professores Eduardo Amaral e Márcia Cipabício Seide, então, por trazerem esse evento aí, né, coordenarem e trazer grandes possibilidades aí para os estudos onomásticos. E muito obrigada a todos aí pela atenção.